Fala pessoal, tudo certo com vocês? Pois é, o Timão segue mantendo aquela velha escrita em competições internacionais, né? A gente vai falar sobre isso, mas também de um assunto importante que repercutiu bastante nesta terça-feira, a questão dos salários no Corinthians. Vamos abordar tudo com calma, sem esconder nada. Teve atraso, mas também teve regularização. Então bora conversar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcinho, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque tem muita coisa pra gente trocar ideia hoje. Vamos juntos! Bom, rapaziada! A notícia que movimentou o noticiário nesta terça-feira envolve o Corinthians, obviamente, mas mais especificamente os bastidores do clube. Aquelas questões que muita gente não vê, mas que afetam diretamente o que acontece dentro de campo. E olha, é curioso como esse tipo de tema repercute muito mais quando é sobre o Corinthians, né? Porque, sinceramente, isso acontece em outros clubes também. Mas a diferença é que quando o assunto é o Timão, vira uma avalanche. Atrasou um dia no pagamento dos salários referentes ao mês de junho, que deveriam ser quitados agora em julho, e pronto, virou manchete em tudo quanto é lugar. Corinthians está devendo, Corinthians está em crise, Corinthians não paga ninguém, e a gente precisa respirar um pouco, entender o contexto e aí sim tirar uma conclusão justa. Porque sim, houve esse atraso, mas foi um atraso de apenas um dia. Em relação ao quinto dia útil, que é o prazo legal para pagamento dos funcionários com carteira assinada. E logo no dia seguinte, o clube correu para regularizar a situação. Então, tanto os atletas quanto os funcionários CLT do clube, ou seja, aqueles registrados formalmente, já receberam seus vencimentos. Agora, os prestadores de serviços que trabalham via PJ, esses têm até o dia 10 para receberem, o que, convenhamos, ainda está dentro de um prazo aceitável em termos contratuais. É ruim, é ideal, não, mas também não é o fim do mundo. Galera, e é fundamental lembrar que a situação financeira do Corinthians é há tempos complicada. Não é de hoje que o clube vive problemas financeiros administrativos e, mais recentemente, políticos, com uma presidência transitória, tentando manter as rédeas da gestão enquanto lida com uma série de pendências. Então, atrasar por um dia, embora não seja o desejado, não é motivo para esse estardalhaço todo. E aí entra aquela explicação que muita gente ainda se confunde, o tal do fluxo de caixa. Muita gente ouve isso, problemas no fluxo de caixa, e não entende bem o que significa. Então deixa eu dar um exemplo bem didático aqui para vocês. Imagina que você tem uma conta para pagar no dia 10, certo? Uma conta de luz, por exemplo. E você sabe que seu salário entra no dia 7? Tudo certo, né? Mas aí o salário atrasa, não entra dia 7 como você esperava. Aí pronto, você não consegue pagar a conta de luz. E isso é o fluxo de caixa. O dinheiro que você esperava receber não chegou a tempo para cumprir com seus compromissos. E é exatamente isso que acontece no Corinthians. O clube depende de receitas pontuais, vendas, patrocínios, bilheteria, repasses, de televisão, para manter a máquina girando. E quando uma dessas receitas atrasa ou não se concretiza pronto, o clube se vê sem dinheiro em caixa para cumprir com obrigações básicas como salário. É o famoso vender o almoço para pagar a janta. A verdade é que falta planejamento, falta um colchão financeiro, uma reserva de emergência que permita ao clube cumprir com seus compromissos, mesmo que alguma receita atrase. O Corinthians precisa de uma reestruturação financeira urgente. Precisa profissionalizar mais a gestão, entender que fluxo de caixa não é brincadeira, e não adianta ficar só remendando. Mas enfim, a boa notícia é que mesmo com esse tropeço de um dia, a situação foi regularizada. Funcionários e atletas receberam o clube, respirou mais uma vez e agora é vida que segue. O importante é que no retorno ao Brasileirão, o Corinthians vai estar com tudo certo em relação ao elenco. Pelo menos nesse aspecto, os problemas foram resolvidos. Agora, mudando um pouco de assunto, eu queria falar de algo que movimentou bastante as redes sociais do torcedor corintiano nesta terça-feira, a eliminação do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Mas, Chico, o que o Fluminense tem a ver com o Corinthians? Calma que eu te explico. A questão é que com a eliminação do Fluminense, o Corinthians mantém uma escrita histórica. Sim, senhoras e senhores, o Corinthians segue sendo o último sul-americano a conquistar um título mundial da FIFA, aquele lá de 2012 diante do Chelsea.
E olha que interessante esse mesmo Chelsea que eliminou o Palmeiras e agora o Fluminense é o mesmo que foi derrotado pelo Timão naquela final memorável no Japão. Foi 1-0 gol do Guerreiro e um dos maiores feitos da história do clube. Desde então, nenhum outro sul-americano conseguiu repetir o feito. E olha que alguns até chegaram perto, hein? O Flamengo, por exemplo, em 2019, fez um baita jogo contra o Liverpool. O próprio Fluminense agora chegou na final contra o Manchester City, mas aí foi atropelado porque a diferença hoje em dia é brutal. A verdade é que o futebol europeu está em outro patamar e cada vez mais difícil ver um clube sul-americano bater de frente em uma final. Mas isso só valoriza ainda mais o feito do Corinthians em 2012. Não foi sorte, foi competência. Enfrentou um gigante europeu e venceu. Manteve 100% de aproveitamento em finais de Mundial da FIFA contra clubes europeus. E aí vem aquela pergunta que não quer calar: será que o Corinthians tem condições de voltar a disputar um Mundial e repetir o feito? Olha, a gente sabe que o formato da competição vai mudar. A partir de 2025, teremos um novo Mundial com mais clubes, formato de grupos, depois mata-mata, como se fosse uma Copa do Mundo de seleções. E o Corinthians ainda pode se classificar para a edição de 2029, dependendo dos critérios que forem estabelecidos. Mas a verdade é que vai ser bem mais difícil, os brasileiros já têm dificuldades nas edições atuais. Imagina com mais europeus, com mais times milionários entrando na disputa. Mas o torcedor pode e deve sonhar, não custa nada. E vale lembrar que numa competição de tiro curto com 2 ou 3 jogos, tudo pode acontecer. Um bom planejamento, um time bem montado, uma estratégia bem executada, às vezes é o suficiente para bater de frente com um europeu. E não dá para dizer que é impossível. Difícil, com certeza, mas impossível não. E o Corinthians já mostrou que quando entra com sangue nos olhos, é capaz de feitos memoráveis. Aquele time de 2012 não era o mais estrelado, mas era um time que jogava junto com uma entrega absurda. E foi lá, bateu o Chelsea e voltou com a taça. Agora, enquanto o sonho do Mundial fica lá na frente, o Corinthians precisa se organizar aqui no presente. E isso passa, claro, por reforçar o elenco. A gente sabe que o clube está no mercado tentando reforçar especialmente as pontas, os jogadores de beirada, que são carência atual no elenco. Depois da desistência oficial da contratação do Biel, que estava em negociação com o Sporting de Portugal, muitos nomes começaram a pipocar. É aquela velha história, o mercado sente o cheiro de oportunidade e começa a se movimentar. O Corinthians ia pagar 35 milhões no Biel. Então talvez tenha dinheiro para investir aqui também. Aí começa o festival de jogadores sendo oferecidos e muitos desses nomes vão direto para duas figuras, Fabinho Soldado e Dorival Júnior, que são os responsáveis por avaliar e aprovar ou não esses nomes. Um dos nomes que surgiu nessa onda foi o do Vitinho, jogador de beirada que está livre no mercado. O nome dele chegou até o Corinthians, foi avaliado e, segundo apurei, não houve uma negativa direta. Pelo contrário, é um jogador que desperta algum interesse. Mas a prioridade do Corinthians neste momento é buscar um nome mais jovem. Se essa opção não avançar, aí sim o nome do Vitinho pode voltar à mesa. Ele tem 31 anos, é um jogador que já rodou bastante e nesse momento está em busca de um novo clube. É um nome que talvez não empolgue a maioria, mas que pode ser útil dependendo do custo. Porque hoje, infelizmente, essa é a realidade do Corinthians. Não dá para pensar em grandes contratações. O clube está sem grana, precisa ser criterioso e apostar em nomes que não comprometam financeiramente. E aí entra também o Carlos Vinícius. Esse sim é um nome mais pesado. Jogador que atuou na Europa tem rodagem e, segundo o que apurei, já tem até proposta formatada. O staff do jogador ofereceu ele ao Corinthians com salário inicial de 900 mil reais, com bonificações que podem chegar a 13 milhões, dependendo de metas como gols e assistências. Sem luvas, contrato de 2 anos. É caro? É, mas dentro do padrão atual, considerando idade e experiência, talvez seja um investimento aceitável. O grande ponto é que até agora o Fabinho Soldado não deu sim. A negociação está parada. O jogador quer muito jogar no Corinthians, inclusive está vindo para o Brasil na segunda-feira. Mas não é para assinar, é para visitar a família. Ele ainda aguarda uma definição do clube. Seguinte, pessoal.
É importante entender que essas negociações no Corinthians sempre têm várias camadas. Não é só chegar o jogador e assinar contrato, não. Tem todo um processo envolvendo diretoria, comissão técnica, o próprio jogador, ou staff, agentes, salários, comissão, multas, tudo isso pesa. E tem ainda a sua questão da compatibilidade com o elenco, o que o técnico Dorival Júnior realmente quer para montar o time que ele imagina. O Dorival é um treinador experiente que gosta de trabalhar com jogadores que se encaixem na filosofia dele. E o Fabinho Soldado tem um papel central nesse processo, porque é ele que faz o filtro inicial para não trazer jogador que vá complicar o ambiente. E olha, não é fácil não, viu? Às vezes o jogador quer muito vir, tem vontade, o empresário bate o pé, mas o clube não consegue atender às demandas financeiras. Ou o clube até quer, mas a comissão técnica não vê com bons olhos. Essa dança às vezes demora semanas, meses. Tem jogador que acaba indo para outro clube, enquanto o Corinthians fica só olhando. Então a paciência do torcedor é testada constantemente. Ninguém gosta de ver o time sem reforços, mas na prática, essas coisas são mais complicadas do que aparentam. Agora, um ponto fundamental, o elenco do Corinthians hoje tem várias peças interessantes, só que falta um pouco mais de profundidade, especialmente na criação e na velocidade pelas pontas. Por isso, essa busca por jogadores rápidos que possam desequilibrar no 1 contra 1, abrir espaços na defesa adversária. O time às vezes fica preso no meio-campo, perde fluidez. E isso tem irritado bastante o torcedor. E com razão. O futebol hoje em dia exige muito mais velocidade e intensidade, principalmente para times que querem brigar lá em cima. Outro problema que sempre volta à tona é a questão do meio-campo. O Corinthians até tem bons jogadores nessa posição, mas falta aquele cara que consiga armar, ditar o ritmo do jogo, dar aquele passe de ruptura. Muitas vezes o time depende demais da individualidade do Roger Guedes ou do Pedrinho, que são jogadores de ataque, e quando eles não aparecem bem, o time sofre. Por isso, uma contratação inteligente no meio seria muito bem-vinda. Até porque o Dorival gosta de um meio-campo que trabalhe a bola e faça a equipe girar com qualidade. Mas vamos combinar com a situação financeira apertada que o Corinthians enfrenta. O clube não pode sair fazendo loucuras. A prioridade é sanar os atrasos, organizar as finanças e só depois pensar em contratações que realmente façam sentido. Isso é um problema porque o mercado está acelerado, as janelas fecham rápido e quem fica parado pode acabar ficando de fora. Por isso a pressão sobre a diretoria é enorme, porque o torcedor quer ver reforços ontem. E essa pressão também é sentida dentro do clube, entre os jogadores e a comissão técnica. Porque ninguém gosta de trabalhar com incerteza. Jogador que sabe que o clube não está pagando em dia, que o ambiente não está estável, perde o foco. Isso interfere diretamente na performance dentro de campo. Por mais que o profissional seja dedicado à cabeça, fica longe. E isso explica algumas atuações apagadas do Corinthians recentemente. Mas calma que nem tudo é tragédia. O time tem pontos positivos. A defesa, por exemplo, apesar de algumas falhas pontuais, vem mostrando evolução. O Cássio está naquele nível de sempre, um paredão. E a dupla de zaga, especialmente o Gil, que é líder dentro do elenco, vem dando segurança. O problema é que ataque anda carente. E ataque é o que resolve jogo, gol é o que ganha campeonato. Então o Corinthians precisa resolver esse problema urgente. Falando em elenco, tem outro ponto que merece destaque: a base. O Corinthians tem investido na base, mas ainda não conseguiu fazer com que esses jogadores se firmem de vez no profissional. Muitos jovens surgem com qualidade, mas o ambiente e a pressão acabam minando o desenvolvimento. Além disso, o time às vezes não consegue dar sequência a esses jogadores que acabam sendo emprestados ou negociados cedo demais. E isso prejudica a construção de um grupo sólido. A torcida sabe disso e cobra muito. Quer ver mais molecada da base, quer ver renovação, quer ver sangue novo? Mas é difícil conciliar isso com a necessidade imediata de resultados. O Corinthians está em uma fase em que precisa pontuar, precisa se garantir no G6, pelo menos para voltar a ter condições de pensar em títulos maiores no ano que vem. Então, a pressão sobre o técnico Dorival Júnior é enorme para equilibrar isso, usar a base, mas também montar um time competitivo hoje. E isso nos leva a outro assunto que é quente: o Brasileirão. O Corinthians entrou nessa fase decisiva do campeonato com muitos altos e baixos, jogou bem em algumas partidas, mas em outras deu chance para adversários menores tirarem
pontos. O que era para ser um time competitivo brigando pela parte de cima da tabela acabou oscilando bastante. E essa oscilação reflete a falta de padrão de jogo, que é justamente o que um técnico experiente como o Dorival tenta corrigir. O calendário também pesa. O time teve jogos de Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, e isso desgasta o elenco, que já não é tão numeroso. A falta de um banco de reservas qualificado faz diferença, e quando os titulares se cansam ou se lesionam, o Corinthians sente falta de peças para substituir a altura. Por isso as contratações são tão importantes. Mas não é só dentro de campo que o Corinthians vive uma montanha-russa. Fora dele, a instabilidade política também influencia. A troca de presidentes, as brigas internas, o clima pesado nos bastidores, tudo isso contamina o ambiente. E quando o clube está dividido, essa energia negativa acaba refletindo no time, no desempenho dos jogadores e na relação com a torcida. A torcida do Corinthians é apaixonada, é uma das maiores e mais vibrantes do Brasil. E isso é uma vantagem e uma pressão enorme ao mesmo tempo. Porque quando o time não vai bem, a cobrança é imediata, as críticas são duras e o ambiente fica pesado. Mas quando o time vence, quando tem aquele gol no último minuto, quando o Cássio faz uma defesa incrível, aí a torcida vira uma verdadeira família, empurrando o time pra frente com uma energia contagiante. E falando em torcida, vale destacar a relação que o Corinthians tem com a mídia. O clube é um dos mais midiáticos do Brasil, então qualquer coisa que acontece vira notícia. Às vezes a imprensa exagera, cria crises onde não existem ou amplia pequenos problemas. E isso acaba influenciando a percepção do torcedor, que na maioria das vezes não tem acesso direto aos bastidores. Por isso é fundamental buscar sempre informação de qualidade, ouvir várias fontes e manter a calma para analisar as situações com racionalidade. Para finalizar, e porque a gente sempre precisa olhar para o futuro, é importante dizer que o Corinthians tem uma torcida que não desiste, um clube que tem história e tradição, e um elenco que pode crescer muito se as coisas forem bem conduzidas. O time precisa se unir, a diretoria precisa focar na organização financeira e a comissão técnica tem que trabalhar duro para montar um time competitivo. O mercado ainda está aberto, tem oportunidades e a janela de transferências ainda vai movimentar bastante o futebol brasileiro. Então não dá para perder a esperança. O Corinthians tem tudo para se reerguer, para voltar a brigar por títulos. E quem sabe um dia novamente conquistar o tão sonhado Mundial de Clubes? O caminho é longo, mas com trabalho, planejamento e, claro, a paixão da fiel torcida, o Timão pode voltar a ser gigante dentro e fora de campo. E a gente aqui vai continuar acompanhando tudo de perto, trazendo para vocês as notícias, análises e opiniões com transparência e respeito. Então fica ligado que tem muito mais por vir. E enquanto isso, vamos apoiar, cobrar e acreditar que dias melhores estão chegando para o Corinthians, porque no fim das contas essa paixão que a gente tem pelo clube é maior do que qualquer dificuldade. Vai, Corinthians! Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians, continuando. Nos bastidores do Corinthians, um clima inesperado e carregado de tensão começou a tomar forma durante os últimos treinos, e o que era para ser uma rotina comum de preparação virou palco de um verdadeiro burburinho entre os jogadores. Memphis Depay, nome que já vem ganhando destaque, e Ángel Romero, veterano do elenco, protagonizaram uma troca de provocações que tem deixado a diretoria e os torcedores atentos, gerando especulações sobre o impacto dessa rivalidade interna no desempenho do time. Segundo fontes próximas ao clube, durante uma sessão de treino intensa, a relação entre Memphis e Romero azedou após uma série de desentendimentos dentro de campo. O embate começou com provocações leves, mas rapidamente ganhou tom mais acalorado, dividindo opiniões dentro do elenco corintiano. Alguns atletas estariam tomando partido de Memphis, enquanto outros se aproximam de Romero, criando um racha que preocupa a comissão técnica. Esse tipo de situação, comum em clubes que passam por momentos de transição ou buscam uma nova identidade, pode tanto ser combustível para uma melhora no rendimento, quanto uma pedra no sapato para a harmonia do grupo. Os torcedores que acompanham cada passo do Timão têm especulado nas redes sociais sobre o que poderia estar por trás desse conflito.
Seria apenas uma questão de competitividade saudável? Ou há algo mais profundo envolvendo questões de liderança e espaço dentro do time titular? Além do aspecto interno, os rumores apontam que a diretoria corintiana está atenta a essa movimentação e já teria iniciado conversas para tentar apaziguar os ânimos e evitar que o clima tenso se reflita em campo, especialmente com a temporada em andamento e a necessidade de foco absoluto nas competições. A expectativa é que, apesar das provocações, os jogadores possam canalizar essa energia para elevar o nível coletivo do Corinthians, transformando a rivalidade em motivação positiva. Enquanto isso, o burburinho não para de crescer entre os fãs e analistas esportivos que acompanham de perto a evolução da equipe. Alguns especialistas já sugerem que a chegada de Memphis poderia estar causando um impacto maior do que o esperado no vestiário, especialmente em relação a jogadores mais experientes como Romero, que não estariam dispostos a ceder seu protagonismo facilmente. Se essa tensão será resolvida nos próximos dias ou continuará marcando o ambiente corintiano, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: o Timão vive um momento que promete mexer com os bastidores do futebol paulista. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!